Aê, tem campuseiros passando por aqui. Então vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores, que está na hora de começar mais um super conteúdo. Vamos falar sobre choque de futuro. Como a ficção pode influenciar a inovação. A ficção nos apresenta muitos mundos e oportunidades diferentes por meio das suas visões de futuro. Mas ele pode ser previsto como ele influencia os inovadores. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Laura Gurgel. Uma salva de palmas. Oi, cadê ela? Ah, tá por aqui. Ai, meu Deus. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu vou tentar falar devagar para não te atrapalhar, tá bom? Então. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Sempre bom estar aqui para poder compartilhar conhecimento e poder compartilhar as ideias mais loucas que a gente tem na nossa cabeça. E hoje eu convido vocês a pensar comigo sobre como a ficção pode provocar a nossa busca por esse futuro. Ou seja, faz com que a gente crie novas coisas, que a gente busque alcançar aquilo que a imaginação traz para a gente. E como o empreendedorismo também pode provocar a ficção. A lógica aqui é a gente falar um pouco sobre o futuro. O futuro, ele muitas vezes é confundido com futurologia. Pensar um futuro possível, ou muitos futuros possíveis, pode complicar um pouco a nossa cabeça, mas sempre ajuda a gente a entender melhor o mundo onde a gente está vivendo. Então, vamos combinar aqui que futuro é um intervalo de tempo que começa após o presente e que não tem um fim definido. Ou seja, o futuro pode ser daqui a 10 segundos, o futuro pode ser daqui a 10 mil anos, o futuro pode nunca chegar. E aí, quero convidar vocês a pensar que o futuro também tem tendências e vieses. Então, ele pode ser uma utopia ou ele pode ser uma distopia. E a gente vai falar sobre isso mais tarde. O que é importante a gente combinar também? A diferença entre futurismo e futurologia. Quando a gente fala sobre futurismo, a gente está falando sobre um movimento artístico, literário, que vai provocar a nossa imaginação, sempre falando de velocidade, tecnologia e mudanças. É sobre impacto, é sobre como o que a gente está criando aqui pode estimular as pessoas a chegar nesse futuro. E a futurologia é uma ciência bem pouco exata, como a maioria das pessoas sabe, que vai falar sobre uma tentativa de prever o futuro da humanidade. A gente está falando de cenários possíveis, prováveis e muitas vezes desejáveis também. E aí, como é que eu posso prever o futuro? Prever o futuro, assim como as pessoas que trabalham com artes, assim como as pessoas que escrevem essas ficções, nada mais é do que observar o mundo à nossa volta, observar aquele contexto, entender um pouco mais a fundo, então estudar, para saber o que mais eu preciso saber sobre aquela coisa ou aquele assunto que eu estou falando ou que eu quero me aprofundar. E depois eu vou imaginar. Então, como tudo aquilo que eu vi, como esse contexto onde eu estou inserida, como esse conhecimento que eu adquiri, faz com que eu consiga encaixar essas coisas e pensar em como vai ser daqui para frente. E no final a gente projeta. Então, com base em tudo que eu não sabia e que eu sei, com base em tudo que eu não vivia e que eu vivo agora, com base em tudo que está acontecendo, qual é o próximo passo lógico? Ou quais são os próximos passos lógicos? Ou mais, como é que vai ser daqui a 20 anos? As coisas mudam muito rápido para a gente. E aí eu queria apresentar para vocês este glorioso senhor, que é conhecido como o homem que previu o futuro. Esse é Isaac Asimov. Os fãs da ficção já pensaram imediatamente em Eu, Robô, pensaram nas leis da robótica, pensaram em um monte de coisas, mas o que ele fez foi prever o futuro e muitas coisas ele acertou. Ele previu a evolução dos gadgets mobile. Então, ele previu que a gente teria muitas coisas com a gente que a gente poderia usar. Ele previu a IoT, Internet das Coisas. Ele previu a nossa dependência da internet. A humanidade não é mais wireless, porque se não tiver um cabo para você carregar o seu celular, esquece. Tem uns amigos meus aqui nessa região que sabem muito bem do que eu estou falando. Ele também previu que a presença dos computadores e das máquinas, por meio dessa conexão com a internet, por meio dessa ligação entre todas as pessoas, provocaria uma mudança nos nossos hábitos. Quem é que tinha o costume de assistir Rede Globo, 5 horas da tarde, ou logo cedo para ver desenho animado, hoje em dia vai atrás do stream e depende da internet para isso.
Isso mudou os nossos hábitos. A gente tinha o costume de parar tudo que a gente estava fazendo para cozinhar, para sentar e comer junto. Hoje em dia a gente usa um aplicativo, a gente não sai do lugar, a gente não cozinha. Ele também previu uma mudança no trabalho. Ele previu que o acesso à internet podia fazer com que as pessoas não precisassem mais sair de casa e que o avanço dos robôs, o avanço da robótica, faria com que a gente fosse partir para um trabalho muito mais mental do que braçal. E ele previu a robótica nas indústrias. Esse senhor é capaz de enxergar futuros. A gente também é. E para isso, a gente precisa entender que o futuro, até ele chegar, é ficção. E como ele nunca vai chegar, talvez ele nunca seja real. Cabe a gente decidir se a gente vai seguir com isso ou impedir que isso aconteça. Então a gente entra nas utopias. Como prometi para vocês que eu ia falar sobre isso. As utopias sempre vão ser os melhores futuros possíveis. Thomas More escreveu em 1565 Uma Sociedade Perfeita. Uma sociedade onde você tinha igualdade na economia, no governo e na justiça. Futebol nem era um problema, política menos ainda. E as utopias sempre são iconoclastas ou projetistas. E o que eu quero dizer com isso? Elas vão prever a perfeição. A gente está falando aqui de uma sociedade perfeita, ela existe e ela serve para todo mundo. Vocês já ouviram esse discurso, né? A gente está falando de questões sociais. Também não existe. Não é uma questão discutir se existe igualdade ou não, porque essa igualdade é promovida pelo governo. E toda utopia traz aí o seu requinte de preocupação, que é o totalitarismo. Para eu garantir que todo mundo seja tratado da mesma maneira, alguém tem que ter o controle sobre os meios, alguém tem que ter o controle sobre a sociedade e garantir que isso aconteça. Para os fãs de literatura, a Revolução dos Bichos. E tem a frase mais linda de todas. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E é essa a lógica. Falando sobre os tipos de utopia, a gente tem a utopia iconoclasta, para os fãs de cinema aí, divergente, que é onde a gente nega uma definição, o padrão e uma norma. A gente tem uma sociedade onde a reflexão e o pensamento crítico são a base. Você é dividido em castas, você é dividido em classes e você precisa se manter nela para poder refletir sobre a sociedade e fazer com que a sociedade se desenvolva. A gente está falando do processo ser mais importante do que o resultado. O processo é o caminho. E quando a gente fala das utopias projetistas, a gente fala, por exemplo, do episódio Hang the DJ, do Black Mirror, que é aquele episódio do Tinder, que eles têm o tempo pré-determinado para ficar juntos e depois acaba, e essas pessoas se rebelam. É uma sociedade determinista. Então, cada detalhe já está definido e planejado desde o dia que você nasceu. E Um Fluxo é um bom filme para isso também. E ali não tem livre-arbítrio. As regras e os padrões são específicos e obrigatórios. É uma ditadura. E a gente tem os piores futuros possíveis, porque seria muito fácil pensar só nas coisas boas. Se a gente está falando de contornos de totalitarismo num ambiente perfeito, imaginem um onde a gente está falando de anti-utopia. Admirável Mundo Novo, aí para os fãs de ficção, do Aldous Huxley, ele descreve muito bem esse movimento. As marcas principais das utopias são totalitarismo e autoritarismo. É um governo personalista, baseado na vontade de uma pessoa só, que faz com que toda a sociedade fique submetida a ele. A gente também já viu isso, né? É um Estado corrupto, com tecnologia como ferramenta de controle. E aí, a gente precisa lembrar dos 3 principais aspectos aqui. O controle. Então, para ser perfeita, para mim, líder supremo, a sociedade precisa ser muito controlada. Não pise fora da linha. Não me desobedeça. Não me desagrade. A gente tem questões sociais. O governo normalmente é corrupto. Você normalmente tem um movimento conspiratório, porque existe um conflito de classes, e a gente fala essencialmente de grupos rebeldes. Grupos reconhecidos como terroristas. A gente fala aqui sobre pessoas que discordam de um governo único. A gente fala aqui no filme O Exterminador do Futuro. Dentro do Divergente também existe esse movimento. Vocês vão perceber isso em Jogos Vorazes, vocês vão perceber isso em vários filmes. E aí a gente tem as distopias que também podem ser classificadas de 2 formas. As totalitaristas, com um ótimo exemplo para os Jogos Vorazes, onde o governo oprime a população, ele divide essa população em castas de várias formas diferentes. E essa população, ela normalmente está dividida entre alienada e oprimida. E a gente também já viu isso recentemente.
O alienado, no geral, é aquele que é favorecido, é a elite, é aquele que está tudo bem, está super legal, eu não pego o trânsito porque eu vou de helicóptero, umas coisas meio assim. E o oprimido é aquele que trabalha para sustentar o luxo da classe mais abastada. Cerceamento de liberdade com luta de classes é uma das maiores marcas desse tipo de romance. E a gente tem as distopias tecnológicas. Então, a tecnologia é a ferramenta principal de controle. Existe uma redução de liberdade individual, sempre com o argumento de que é para o bem do grupo, e ser desconectado é ser exilado da sociedade. Se a gente está falando aqui de ficção, eu recomendo Sob o Céu do Nunca, onde literalmente ser desconectado da sociedade é ser exilado como punição. E a gente fala muito de Google Lens, de uma série de conectores ali, de hologramas e tudo mais. E eu sugiro que vocês assistam O Dilema das Redes. É sobre pessoas que trabalham dentro das big techs de mídias sociais, falando sobre o quanto elas têm o poder de manipular o pensamento das pessoas e o quanto isso passa a ser extremamente perigoso. Controle de massa, vendas, mudança de opinião, fazer você acreditar que é isso mesmo que você quer e por aí vai. O terror desses caras é quando vocês falam que vocês estão desintoxicando de WhatsApp. Fazendo detox de internet. É o desespero supremo. Inclusive, aqui tem uma frase muito boa. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de ouvi-la, mas eu acho que ela descreve muito bem. Só existem duas indústrias no mundo que chamam seus clientes de usuários. A indústria de software e o tráfico de drogas. Fica a dica. Quando a gente fala do presente, eu acho legal a gente falar sobre onde a gente já chegou. Então, queria traçar para vocês um paralelo entre George Orwell, que escreveu A Revolução dos Bichos, e Admirável Mundo Novo, do Aldous... Gente, é difícil falar o nome desse homem. Aldous Huxley. Por que fazer um comparativo entre os dois? Porque os dois previram mundos distópicos, onde a sociedade estava isolada, as pessoas não se conversavam e viviam oprimidas. Mas cada um observou os fatos de um jeito diferente, os futuros. O Orwell, ele tinha muito medo de que os livros fossem proibidos. Então, na literatura dele, no 1984, que é onde a gente fala a primeira vez sobre Big Brother, a gente usa o grande irmão, que é o governo, como um termo recorrente, a literatura era proibida, mas você podia acessar a televisão. Então, todo mundo assistia a mesma coisa na TV, mas ninguém poderia acessar outros livros. E o medo do Orwell, ao contrário do Aldous Huxley, é que a gente não pudesse acessar o conhecimento. O Huxley previu uma outra coisa. Ele previu que a gente não ia precisar acessar a informação, porque a gente ia ser bombardeado de informação o tempo todo. Parece algum lugar para vocês? É um negócio que vocês já viram? Muito bem. O Orwell tinha medo de que a gente fosse, de fato, privado da informação. E o Huxley, ele tinha muito medo de que a gente ia ficar preso em passividade e egolatria. Tipo assim, vou postar no Insta para ganhar biscoito, porque aí eu não presto atenção no que é importante de verdade, mesmo que a informação esteja escancarada na minha cara. O Orwell tinha muito medo de que a verdade fosse escondida da gente. Enquanto o Huxley, ele estava com medo de a verdade ficar afogada num mar de groselha, gente. Um mar de um monte de bobagem. Tipo uns anúncios que pintam assim do nada, no meio dos vídeos do YouTube, uns negócios assim. E a gente não conseguisse prestar atenção no que está acontecendo. O Orwell tinha medo de que a gente fosse exterminado por tudo aquilo que a gente odiava. E eu sinto dizer para vocês que eu concordo com o Huxley. A gente vai ser destruído por tudo aquilo que a gente ama. Porque a gente ama demais e a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. E aí, dentro desse universo de futurismo, que a gente combinou no começo, que era o principal tema de como isso vai provocar a inovação e como isso pode provocar a busca por futuros possíveis, ou a fuga de futuros possíveis, a gente tem episódios como Nosedive, do Black Mirror, onde as pessoas se avaliam. Então eu falo, bom dia para você, pá, estrelinha para você. E assim vamos. Isso determina a sua classe social. Mas o que acontece? A China faz isso desde 2014. Já existe. E isso vale para acesso a crédito, isso vale para acesso a serviço público, isso vale para um monte de coisas. O filme de 1995, O Homem Bicentenário, a maioria de vocês não era nem nascida, eu super entendo, gente. Mas é bom, assistam. Fala sobre um androide, um robô, que queria se transformar em humano. Ele queria morrer, no sentido de ter a vida
como um humano, para que ele pudesse acompanhar a família, uma família que ele amava. O filme é de 95, a história se passa em 2015 e em 2005 o ano era 2005 e a gente foi testar o primeiro coração artificial em 2021. Então, notem como a ficção pode provocar as nossas ideias, as nossas percepções. Opa! Esse filme aqui se chama Soylent Green e eu tenho certeza que ninguém aqui assistiu, porque esse filme é de 1973 e ele fala sobre uma sociedade onde as mudanças climáticas acabaram com a comida disponível. Mas uma fábrica muito, muito boa, chamada Soylent Green, ajudava as pessoas distribuindo alimentos, que eram feitos de pessoas. Assim, vale assistir, mas a lógica é, a gente já falava de mudanças climáticas em 73, a gente já tinha... Eita! É o apocalipse, gente. Mark me achou. A gente já falava de mudanças climáticas em 73. A gente já imaginava que isso podia acontecer. E a gente não fez nada para mudar. Foi uma opção. Muitos de vocês devem ter visto no Netflix Snowpiercer, que é um cenário que se passa em 2026, a série é de 2018, onde a Terra congelou por causa das mudanças climáticas e o trem, com os últimos, vamos chutar aqui, 1.500, 5.000, enfim, pessoas circulam o mundo esperando que o mundo eventualmente esquente e para poder voltar a repovoar a Terra. Mudanças climáticas de novo. A gente tem o filme da década de 2000 aí, que é a Minority Report, foi um mega hit. Temos o glorioso Tom Cruise, o homem que corre mais bonito que vocês já viram na vida de vocês. E ele falava sobre Minority Report, o filme onde você previa os crimes, onde a polícia não estava preocupada em investigar o que aconteceu, ela estava preocupada em antecipar o que aconteceria. O filme se passa em 2054. A gente já fala de Kinect e hologramas, na mesma lógica. E eu queria dizer para vocês que algumas cidades dos Estados Unidos previnem crimes com até uma semana de antecedência por meio do uso de câmeras, de recorrência e de localização. A gente já prevê o futuro. Para os mais idosos aqui, Matrix. O filme se passa em 2199 e as pessoas simplesmente plugadas na rede poderiam aprender qualquer coisa à distância. A gente está falando de AD. Esse filme é de 99. A gente antecipa o tempo. Para os grandes fãs aí, os mais geeks, a série original Star Trek é de 1965 e ela se passava em 2265. Eles já falavam sobre comunicadores, já se falava sobre teletransporte, já se falava sobre uma série de coisas. Queria dizer para os fãs, existe um vídeo de 15 minutos no YouTube só deles atendendo o comunicador. É maravilhoso, eu recomendo super. Então, o que eu queria dizer é que as visões do futuro, elas provocam a imaginação e a gente constrói histórias, a gente constrói narrativas, a gente pensa em futuros, a gente pensa no mundo, como vai ser. A grande questão aqui é que a gente vai começar a buscar aquilo ou fugir daquilo. Um exemplo, a galera está tentando fazer o hoverboard há 1.500 anos, desde que saiu De Volta para o Futuro. Alguém aqui já parou para se preocupar com as questões que são apontadas para o filme como problema no futuro? A gente pode fugir dele também, se a gente antecipar algumas coisas. E aí, como eu disse, essencialmente a gente está falando aqui sobre escolhas. A gente tem que escolher se a gente quer fugir de um futuro que a gente previu como apocalíptico, se a gente quer chegar nesse futuro e a gente precisa provocar a inovação para isso. Quando eu vejo uma coisa muito distante da minha realidade, um carro voador, quando eu vejo alguma coisa que ultrapassa, tipo viagens espaciais, dobra de tempo, essas coisas todas, eu preciso pensar no que eu preciso desenvolver para chegar lá, quais são os meus passos e, o mais importante, quais são os desdobramentos dessa minha escolha e por que eu vou me engajar nisso e eu vou fazer esse tipo de esforço. E aí a gente tem exemplos. Boa escolha, energia nuclear, energia limpa, energia segura, quando você toma cuidado, né? Energia segura, que não vai agredir o meio ambiente. E aí você tem o seu amigo Oppenheimer aplicando esse tipo de tecnologia para outros fins. É uma escolha. As pessoas já sabiam o poder de uma bomba nuclear. Elas não sabiam a dimensão do estrago, mas elas sabiam o que podia acontecer. Foi uma escolha. A gente tem também micro-ondas. Um jovem senhor que trabalhava com radares, uma vez deixou o chocolate perto do radar, o chocolate derreteu, criou um micro-ondas. Comida quentinha, delícia, coisa rápida, não suja nem a louça.
Mas também você pode usar, por exemplo, radares para mapear o seu inimigo e executar ataques que podem até ser mais precisos, mas que vão gerar casualidades do mesmo jeito. Então, eu convido vocês a pensarem o que vocês querem criar para o futuro, com base em tudo que vocês viram, viveram e aprenderam até hoje, para poder fazer com que a gente chegue num cenário melhor ou fazer com que a gente caia naquela distopia bacana, tipo um Skynet, umas coisas assim que vocês já viram. Eu vou deixar para vocês aqui os meus contatos. Tem, para quem quiser, tiver interesse, tem um guia de referências de todas as obras que eu falei aqui, de obras que se encaixam, inclusive, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vocês fiquem à vontade para acessar, para compartilhar. E até, enfim, para reclamar ou elogiar também, fiquem à vontade, vocês podem me acessar aqui. E fico aberta para perguntas ou para comentários também. Obrigada, gente. Uma salva de palmas para Laura Gurgel. Temos agora tempo para perguntas. Sempre dá aquele momento inicial, a pessoa fica com vergonha, depois pensa, poxa, realmente, estou com essa dúvida aqui, ó, acho que não vale a pena ir para casa, num sábado de frio, meio-dia, sem ter tirado aquela minha dúvida. Então, aproveitem para perguntar aos empreendedores que estão aqui hoje. Um de cada vez. Muita informação para digerir. Pois é, estão processando. Sem perguntas mesmo, pessoal? Ó, na outra palestra, quando eu estava agradecendo, a pessoa levantou a mão. Aqui? Eu queria perguntar sobre o que você acha da inteligência artificial na realidade virtual e aumentada. Desculpa, inteligência? Artificial na realidade virtual e aumentada. Eu acho que a gente, de novo, tem escolhas. A inteligência artificial, por exemplo, e a automação de processos aplicada, por exemplo, grandes empresas, para melhorar isso, vai fazer com que as pessoas trabalhem melhor e não menos. Não vai tirar emprego, ela vai fazer você trabalhar estrategicamente. Quando a gente está falando de de realidade virtual e realidade aumentada, a gente está falando sobre poder acessar coisas que não estão tão próximas da gente. A gente fala, por exemplo, sobre fortalecimento da indústria do turismo, fortalecimento de experiências. A gente está falando sobre criar réplicas virtuais do corpo humano a ponto de permitir que os cientistas estudem melhor, de maneira mais adequada e menos invasiva. A gente está falando sobre N possibilidades que a gente simplesmente não acessa por puro medo da tecnologia. É lógico, a gente pode usar isso para o outro lado também, mas eu não vou dar ideia, porque eu prefiro que vocês não pensem nesse tipo de coisa. Respondi? Opa, temos outra pergunta aqui na frente. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Eu já li a obra do Isaac Asimov, Eu, Robô e As Cavernas de Aço. Você acredita que os robôs, a IA, vai dominar de fato a humanidade? Na obra do Asimov, ele tem essa tendência também. Eu acho que depende do tanto que a gente está a fim de continuar pensando. Você lembra qual foi a última vez que você decorou um caminho porque você não abriu o Waze? Você deixou. As coisas só ocupam os espaços que a gente deixa elas ocuparem. Pessoas que você não gosta dentro da sua comunidade só assumem espaços que você deixa. Então, se está ali, é porque é possível. A inteligência artificial, ela nunca vai ser, não é nunca, porque eu vou cuspir para cima, mas ela não é criativa o suficiente para pensar em planos de dominação mundial. Alguém vai ter que inserir isso nela. Então, de novo, é responsabilidade nossa cuidar para que as pessoas continuem tendo visões positivas e sejam minimamente otimistas em prol de coisas maiores. Tipo, vamos combater o aquecimento global? Vai todo mundo morrer mesmo? Cozido? Ou pensar em como posso dominar o mundo? E começar a programar a inteligência artificial para isso. O problema está no programador. O problema não está no programa. Então, o que acontece é, a inteligência artificial ela só vai começar a trazer esse tipo de respostas, ganhar vieses e contornos de agressividade, se a pessoa que programou ela colocou esse tipo de viés. Porque, afinal de contas, é binário, é 0 e 1. Só que se o 0 é uma coisa e 1 é outra, quando puxa mais para um lado, dá mais para aquele lado. Temos mais uma pergunta aqui atrás, licença. Oi, boa tarde. Esse assunto eu acho que é bem complexo, né? Especialmente para quem trabalha criando inovação.
quando a gente está criando, existem muitas questões que vêm ao redor de uma simples criação, né? Por exemplo, o que passou na mente do Zuckerberg quando ele roubou a ideia dos colegas dele? Será que ele refletia? Mas será que ele... Eu sei que dinheiro certamente estava envolvido, mas será que em algum momento ele também não parou para refletir sobre o impacto que aquilo teria, né? Eu acho que todo mundo que programa, que cria inovação, tem que parar e refletir sobre o potencial de suas criações, né? Em especial ter contato com a literatura de ficção científica, porque no geral eles nos avisam sobre muitas coisas, né? São pessoas que pararam para refletir. Mas eu trabalho com inovação, estou sempre pensando sobre qualquer criação, por mais simples que seja. Gosto de ler ficção científica e tem uma pergunta que não sai da minha cabeça, que é: qual é o norte, assim, para uma criação? Às vezes eu paro para pensar, será que isso aqui tem um potencial ruim? Qual que é o norte, assim, sabe? Quais princípios eu poderia ter como base para tomar uma decisão como devo criar isso ou não? Porque tem coisas que vêm na cabeça, né? Como, por exemplo, imagina que o Instagram não existisse ainda e eu tivesse a oportunidade de criá-lo. Eu poderia pensar, bom, se eu não criar, uma outra pessoa vai criar. Será que essa pessoa vai ser alguém com princípios malignos ou uma pessoa com princípios benignos, sabe? É inevitável que essa criação venha a acontecer. Então, eu acredito que a resposta para devo criar isso ou não está nos princípios, né? Quais são os princípios? Eu sempre penso nisso. Não sei, eu não tenho essa resposta para mim mesmo. Eu acho que a vida em sociedade provoca isso. Se a gente está olhando para o sentido de como a gente pode fazer melhor, como a gente pode fazer juntos, como a gente pode evoluir de uma maneira saudável, vamos dizer assim, ou positiva, é muito difícil que a gente tente levar isso para um caminho maligno, vamos dizer assim. Se você for pensar, eu dei o exemplo do Oppenheimer aqui, mas eu fui injusta. Se a gente for pensar que naquele momento a gente vivia um cenário de guerra bastante complexo e que já se sabia sobre o potencial da guerra, no sentido de potencial armamentista, o potencial vil dos lados que estavam ali e o potencial bélico deles também, será que não foi melhor para parar a guerra antes? Eu particularmente não acho que o vilão sabe que ele é mau. Eu acho que o vilão ele não é dotado de moral suficiente para entender isso. Às vezes ele só é meio estranho. Mas o grande ponto aí é, talvez ele precise de pessoas que o cerquem a ponto de impedir com que ele aperte o botão vermelho. E não pessoas que incentivem ele a fazer isso. Então, quando a gente fala de inovação, a gente sempre precisa ter o outro lado da moeda. Eu posso criar uma coisa que eu acho incrível. Eu posso criar a energia nuclear. Eu preciso ter pessoas em volta para levantarem essas questões. Mas e se? Mas por quê? Mas como? Mas quando? Se eu só estou criando sozinha, a chance de você se corromper sem querer é muito grande. Porque a tua crença pode ser a melhor do mundo, os teus valores também. Mas uma hora, você com você mesmo, você vai se passar um pano. Você vai ter uma flexão moral ali que é questionável e você não vai achar esse limite. Então, a convivência em comunidade e sociedade, ela tem que ter o contraponto. Ela tem essa importância. Eu preciso que alguém discorde de mim enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Não Laura precisa, pessoas precisam. A gente precisa ter sempre o outro lado da balança do nosso lado. E não quer dizer nem que você é bom, nem que você é ruim. E o mesmo vale para outra pessoa. Então, a resposta é ir no caminho do consenso. E buscar amostra suficiente para ter algum consenso, né? Porque tudo que você fizer pode ser bom, usado para o lado bom ou usado para o lado ruim. A questão é, você consegue prever as consequências de e se der ruim? Outras pessoas discutindo com você te ajudam, inclusive a conter dano. Temos mais perguntas aqui? Tá vendo? É tudo questão de dar um tempinho no início que o pessoal vai se animando. É que a gente formulando a pergunta na cabeça, né? Tem um livro do Byung-Chul Han, que é Infocracia, que fala sobre a informação na era da democracia. E aí eu queria saber como é que você vê essa questão do futuro, tanto no sentido da distopia quanto da utopia. Você mencionou um pouquinho, mas olhando aí para a informação como sendo aí ou positivo ou negativo para essa questão da democracia, da participação da sociedade, de uma forma ativa ou não. E depois só me fala de novo o nome do filme lá de 70 e pouco, que fala sobre... Soylent Green. Tem a referência no QR Code. Tem beleza, fechou, obrigado. Bom, vamos lá. A gente já está vivendo numa era onde dados valem mais do que petróleo, valem mais do que dinheiro, valem mais do que qualquer coisa.
Só que vai depender na mão de quem e com que intuito. E a gente estava falando dessa questão da flexão moral, né? Por exemplo, num cenário onde eu tenho muitos dados disponíveis, acessíveis a todos, todo mundo pode, de certa medida, colaborar de processos decisórios, de formação de políticas públicas, que é o ideal, que já é pregado desde os gregos, de democracia, de todo mundo participando ativamente e, por meio dos seus representantes, conseguir alcançar objetivos de melhoria. Agora, quando você tem um governo totalitarista, num cenário um pouco mais apocalíptico, esse governo começa a centralizar essa informação, o acesso a ela vai ser reduzido, a sua sensação de democracia vai continuar sendo absolutamente a mesma, porque você vai começar a se afogar em Instagram, em rede social, em coisas que são divertidas para sua cabeça, já que você não acessa o que é importante. E isso permite com que a tecnologia, de fato, seja um mecanismo de controle. Você só vai saber o que eu te falar. E eu vou saber tanto sobre você, que eu vou saber, inclusive, com que linguagem eu tenho que falar para você. E qual é a melhor foto para te impactar. E a sensação que eu quero provocar em você. Eu vou controlar meios de produção a ponto de determinar que todo mundo aqui agora é vegetariano. E eu vou te induzir a isso, até você virar. E não tem teimoso que resista à lavagem cerebral. Temos mais perguntas? Ou agora foi? Então tá bom, vamos agradecer a nossa especialista, nossa Obrigada. palestrante Laura Gurgel, por todo o conhecimento compartilhado.